Fala, meus amigos, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, Elcio Costa, muito prazer. Todos os dias eu coloco vídeos aqui no canal sobre o São Paulo, notícias do São Paulo, troca de ideias sobre o São Paulo Futebol Clube. Então eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal e troque uma ideia comigo. Isso mesmo, vamos trocar uma ideia. Coloque nos comentários sua opinião sobre o que eu falo. Coloque nos comentários sobre o que você pensa. Perspectivas do São Paulo. Será que tem um ou outro jogador aí que já deveria ter saído e não saiu? Coloque aqui nos comentários. Demonstre engajamento. Participe, troque uma ideia comigo aqui através dos seus comentários. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as contratações do São Paulo. São Paulo já fez aí algumas contratações pontuais. E aí, o que você acha dessas contratações? 4 contratações. Um goleiro, Carlos Coronel. Dória, zagueiro. Lateral direito, Lucas Ramon. E Danielzinho, volante. E aí, desses 4 jogadores, quem você criou expectativa? Nenhum, né? Fala a verdade. Pode ser que nenhum, porque o Danielzinho, que desses 4 é quem de longe parece que já era jogador do São Paulo, identificado com o São Paulo, não sentiu a pressão de jogar num time desse porte, desse tamanho. A maioria das pessoas, dos torcedores, da imprensa, não imaginou que esse jogador fosse desse gabarito, levando em consideração jogar num grande clube. E os outros 3, Carlos Coronel, Dória e o lateral que não estreou ainda, Lucas Ramon. O que podemos esperar desses aí? Difícil, hein? Tem que esperar para ver como foi o caso do Danielzinho. Porque o Danielzinho é uma grata surpresa, essa é a verdade. Porque quantos jogadores já não vimos jogar bem em time de menos expressão no futebol, até mesmo de outra série, não é a Série A, a série principal, e quando chega no São Paulo, no time grande, não consegue desempenhar um bom papel, aquilo pelo qual ele foi contratado. Então, o Danielzinho, muitos nem criaram expectativa e deu certo. Até o presente momento, deu certo. Quais são as suas expectativas para os outros 3? E esse goleiro, hein? São Paulo, será que contratando esse goleiro de outra nacionalidade, será que ele acabou prejudicando a si mesmo? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer pra gente. São Paulo tem hoje o Rafael na posição, que é um goleiro bom, né? Bom, essa é a verdade. Um goleiro para ser considerado muito bom, muito acima da média, dado o que o São Paulo já teve, e todo time grande tem bons jogadores, isso não é um privilégio do São Paulo, é que o São Paulo teve o maior de todos, essa é a verdade. Mas ainda que não fosse o Rogério Ceni, São Paulo tivesse, sei lá, um outro goleiro, seria bom também. Acima da média, o Rafael ele é um bom goleiro, né? Para provar que é bom mesmo, aí é títulos, né? É fazer carreira também na seleção brasileira, aí é outro nível. E o São Paulo precisa de goleiro assim. Rafael é um bom goleiro. Esse Coronel, só o tempo vai dizer. Será que esse zagueiro Dória é como Rafael Tolói? Se for, complicado, né? Coloca aqui nos comentários o que você acha. E esse lateral direito, Lucas Ramon, será que é igual o Danielzinho? Vai surpreender? Só o tempo vai dizer. Segunda-feira ele vai ser já integrado ao time, né? E aí, vamos ver como é que vai ser aí o desempenho, né? A verdade é que o São Paulo está fazendo contratações pontuais, não necessariamente no que diz respeito à posição. Toda contratação é pontual. Toda contratação é pontual. São Paulo tem um monte de volante lá. Se ele trouxer mais um, é pontual.
Porque, geralmente, via de regra, o jogador desempenha uma função. É um ou outro que é bom em outra função dentro de campo. Geralmente, é aquilo ali pelo qual ele se destacou e foi contratado. Lateral direito, ponta, zagueiro, atacante, meia, é isso, goleiro, pontual. Só que essa contratação pontual, aliás, essas contratações pontuais do São Paulo não estão ligadas diretamente ao setor de campo que esse jogador está jogando, vai jogar, mas pontual no que diz respeito ao que se pode pagar por um jogador. É isso. Pontual no que diz respeito a jogadores. Se você for analisar todos esses jogadores, o padrão é o mesmo, entendeu? Baixo custo, isso aí é pontual. Então, é nesse sentido que o São Paulo fez contratações pontuais. Baixo custo, entendeu? Então, é nesse sentido. Quem desses jogadores vai vingar no São Paulo, hein? Essa é a questão. Quem? Sinceramente, eu não sei. O Danielzinho, grata surpresa. Muito bom até o presente momento. Muito bom. Só o tempo vai dizer. Tem que acertar o salário dos jogadores. Foram feitos aí algumas programações, planejamento de pagamento. Só o tempo vai dizer. Nós não sabemos como é esse jogador ou esse jogador. Os outros nós já sabemos. Esses que chegaram agora, como é trabalhar sem receber. Só o tempo vai dizer. Pois é. O que você imagina aí? Será que a gente pode esperar boas perspectivas? Muito bem, esses foram os que chegaram. E os que não chegaram? O São Paulo tem feito sondagens nesse padrão que nós estamos vendo aqui. Então, deve chegar mais jogadores para o São Paulo. O Marcos Leonardo é um outro padrão. Talvez, se fosse o ex-presidente o Casares, provavelmente ele faria uma loucura dessa de trazer esse Marcos Leonardo ou outro jogador. Se tratando de uma nova gestão, a probabilidade é menor, mas é possível. Futebol tudo é possível. Pode vir Marcos Leonardo ou outro jogador desse gabarito. Seria uma exceção. Os demais jogadores, contratações do São Paulo, seria nesse padrão desses 4 jogadores que o São Paulo contratou. Carlos Coronel, Dória, Danielzinho e Lucas Ramon. Quem serão os outros que o São Paulo vai trazer? Vai trazer mais alguém. Isso aí você pode ter certeza. Mas provavelmente vai ser nesse padrão. A questão é quem é que vai vingar. Porque eu citei aí o Tolói e outros jogadores que estão ali no São Paulo que não vingaram, mas que passa despercebido. Que o São Paulo vai negociando ali, você não ouve nem falar. De repente, cadê fulano? Tá jogando a Série B, tá jogando em outro clube. É isso. São jogadores desse patamar aí. Allan Kardec está no mercado, é jogador desse patamar aí. A diferença dele para esses 4 aqui, Danielzinho, Lucas Ramon, Dória e esse Coronel, a diferença é que o Allan Kardec a gente já conhece. Mas é a idade avançada, o próprio clube que ele estava, Atlético Paranaense, dispensou. E olha que os números dele não são ruins. E ainda assim o clube dispensou. Ouvi dizer que ele, por exemplo, Allan Kardec nem estaria tão preocupado assim no que diz respeito a salário, não era o foco principal. Então viria aí nesse padrão aí que São Paulo está contratando, né, essas contratações de São Paulo, pontuais, mas no que diz respeito a salário, pagamento, pagar pouco ou quase nada, ou continuar como está aí, não pagando, essa é a verdade. Mas o São Paulo com certeza vai reajustar tudo isso, essa é a expectativa. O ano de 2026, ele começou terrível e nesse momento está médio. Porque ganhar do Flamengo e ganhar do Santos para o São Paulo é um absurdo? Não é. Não é um absurdo. Um absurdo é perder os dois. Não é. Não é um absurdo. E então tem alguns aí encarando essas 2 vitórias do São Paulo como sendo algo espetacular. Negativo. É o São Paulo. É o São Paulo. É o São Paulo. Se tratando do São Paulo, esse clube gigantesco no mundo, ganhar do Santos e do Flamengo, vai me desculpar, é rotina.
É rotina. A pergunta é, desses jogadores, com exceção do Danielzinho, esse já vingou. Tem que continuar, porque pode virar uma decepção, mas esse daí nós já percebemos aí, já deu para perceber. E os outros 3? Coloque aqui nos comentários. Tá bom? Amanhã nos vemos novamente. Um abraço e até mais.